E se a regra mais básica de qualquer história fosse quebrada? Tipo, e se o narrador já estivesse morto? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa das obras mais, provocadoras e irônicas da nossa literatura, que nos força a olhar para a vida de um jeito completamente diferente, um jeito, digamos, póstumo. E essa é a grande sacada, né? O nosso narrador, ele simplesmente não tem mais nada a perder. Pensa bem. Não precisa mais se preocupar com a reputação, não tem que agradar ninguém. Agora sim, ele pode ser 100% honesto, sem filtro nenhum. É aquela sinceridade que, convenhamos, só a morte pode trazer. Ok, então vamos lá. O Brás Cubas, ele já começa a história dele pelo final, pelo próprio fim. Ele narra, na maior tranquilidade, que morreu aos 64 anos de uma pneumonia. E a ironia da coisa toda, ele pegou essa pneumonia justamente enquanto tentava inventar uma cura milagrosa, o famoso emplasto Brás Cubas. Quer dizer, o grande projeto da vida dele foi literalmente o que o matou. E é exatamente daí, de uma espécie de camarote na eternidade, que ele olha para trás. Ele se torna um defunto autor. Isso permite que ele revisite a própria vida com distanciamento e com muita ironia. Sabe aquela pressão social, a obrigação de manter as aparências? Tudo isso já era. Acabou. Agora sim, ele pode contar a história do jeito que ela foi de verdade. Então a vida do Brás Cubas pode ser resumida numa palavra: quase. Ele nasceu em berço de ouro, tinha absolutamente tudo do bom e do melhor, mas faltava o principal, um propósito. A vida dele foi basicamente uma sequência de planos grandiosos, de ambições enormes que, no fim das contas, nunca saíram do papel. Vamos olhar para o começo de tudo isso. Em casa, o menino Brás era um pequeno tirano, mimado ao extremo. E aí tem a figura do Prudêncio, o menino escravizado a que ele tratava como um brinquedo. E aqui, claro, Machado de Assis está dando uma alfinetada daquelas na elite da época. Bom, depois disso, ele é mandado para estudar em Portugal. E o que acontece? Ele volta cheio de pose, cheio de banca, mas com um conhecimento que é bom, quase nada. E esse padrão ele se repete a vida inteira. A infância de menino mimado vira uma juventude totalmente sem rumo. As tentativas dele de virar um político importante dão em nada. E a velhice? Chega com o último projeto que, adivinha só, também fracassa. É isso, o quase é tipo uma sombra que persegue ele em cada fase da vida. E na vida amorosa não podia ser diferente, né? Seguiu exatamente o mesmo roteiro irônico. Os romances dele foram, tão cheios de potencial e tão pouco realizados quanto a carreira. Uma verdadeira aula sobre paixão e o preço que se paga por ela. Então, a gente tem duas figuras principais. De um lado, Marcela, a cortesã. Foi com ela que ele aprendeu, da pior forma, que amor pode ser uma transação. Do outro lado, Virgília. Ah, Virgília, a paixão proibida, aquela coisa intensa, arriscada. O caso deles foi um escândalo para a sociedade da época, mas, como tudo na vida do Brás, acabou se desfazendo, sem um ponto final de verdade. E essa frase, ela é de uma frieza que diz tudo. Depois de torrar uma fortuna com a Marcela, o Brás Cubas resume o relacionamento com essa precisão matemática. O amor dela tinha um valor, um preço exato. É o Machado usando os números para escancarar o interesse por trás daquela paixão e, claro, o tamanho do tombo do Brás. E no meio dessas desilusões todas, o livro dá uma virada, uma pausa bem curiosa. A gente entra numa parte meio filosófica, meio maluca até, que no fundo, é uma crítica genial do Machado àquela arrogância toda dos intelectuais da época. É aqui que surge o humanitismo. É uma filosofia inventada pelo amigo dele, o Quincas Borba, e é basicamente uma piada com as grandes teorias. É uma filosofia de mentirinha que, resumindo, diz que o egoísmo é a lei natural das coisas. Com essa sátira, o Machado tá rindo da nossa capacidade de inventar teorias super complexas só pra justificar nossas próprias falhas, nossas vaidades. Bom, o tempo passa. E com ele, o Brás Cubas vai envelhecendo, vai perdendo os amigos, o entusiasmo, as chances que aparecem, e é aí, já do outro lado, que ele resolve fazer o acerto de contas. Um balanço final, sem dó nem piedade da própria vida. E ele faz isso como se fosse um contador fechando um livro-caixa. É metódico, frio. Ele vai listando tudo. As ambições políticas que deram errado, os amores que se perderam, os projetos que ficaram pelo caminho. Ele põe tudo na conta, sem tirar nem pôr, para chegar num único resultado. E o resultado é esse aí: 0. Um zero redondo. Depois de uma vida inteira de tentativas, de quases, de planos, o que ele deixou pro mundo? O que ele passou adiante? Absolutamente nada. Um legado nulo.
Só que é aqui que vem o pulo do gato, a virada genial. Ele não olha para esse 0 como uma derrota total. Pelo contrário, ele vê ali uma espécie de vitória, uma vitória bem amarga, claro, e ele resume tudo naquela que é uma das frases mais famosas da nossa literatura. Ele não passou para frente o legado da nossa miséria. É como se ele tivesse interrompido um ciclo de sofrimento. E é nisso que está a genialidade do livro, sabe? A vida do Brás Cubas não é nem uma tragédia épica, nem uma história de sucesso. É só uma vida comum, medíocre até, sem grandes feitos, cheia daquelas falhas, daquelas ilusões e vaidades que todo mundo tem. É um espelho, né? Um espelho bem honesto e, por isso mesmo, um pouco desconfortável. Então, no final das contas, a conclusão que o próprio Brás Cubas tira sobre a vida dele deixa a gente com essa pulga atrás da orelha. O que foi aquilo? Uma vitória amarga por não ter continuado o ciclo da miséria humana? Foi a admissão final de um fracasso? Ou foi só constatação de que a vida dele foi uma vida, igual a tantas outras? A resposta, no fim, talvez diga mais sobre nós que estamos lendo do que sobre o próprio autor defunto.